Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Olá, está começando agora a última aula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Durante nossas aulas, temos o objetivo de discutir os valores e comportamentos ligados aos direitos humanos, mostrando como a sociedade depende deles para viver em paz. No programa de hoje, o assunto é cidadania. Vamos definir o significado dessa palavra e as formas de exercê-la. Também vamos compreender o que significa exercer o poder de participar das decisões de uma sociedade. O tema desse fascículo nos convida a olhar para o nosso passado e lembrar das vezes em que as pessoas se organizaram para reivindicar alguma coisa considerada importante. Ao mesmo tempo, é preciso olhar para a frente e identificar diferentes possibilidades de nos relacionarmos com as outras pessoas para construir um mundo diferente. Vamos começar nossa discussão de hoje justamente pensando sobre como as pessoas têm convivido ao longo da história. E hoje, o que mudou? Como a nossa sociedade permite que as interações humanas ocorram. Desde a origem da humanidade, as pessoas viviam conforme suas próprias leis. Quando a sociedade começa a crescer e se desenvolver, para que a vida seja possível, torna-se necessária a criação do Estado e de leis que garantam os direitos dessas pessoas e também suas obrigações, que são os seus deveres. Desta forma, então, a figura do Estado e, consequentemente, o conceito de cidadão, que é um conceito político, isto implica na participação ativa da vida política, através da qual os cidadãos permanecem atentos ao destino da sociedade. Não apenas votando e podendo serem votados, que são direitos políticos, mas exercendo também os seus direitos civis e sociais. O que são direitos civis? Entende-se por direitos civis o conjunto de regras, de normas e princípios que regulam as relações entre as pessoas. As pessoas têm direito à vida, à liberdade e à igualdade perante a lei. Os direitos civis garantem a liberdade individual de atos, de palavras, de pensamentos, de crenças e liberdade de ir e vir. O direito à propriedade, o direito em celebrar contratos, o direito à justiça, entre tantos outros. A grande importância dos direitos civis é que antes deles, os direitos e deveres entre os homens eram definidos por privilégios sociais e econômicos, ou seja, por posse, por títulos de nobreza, renda e tradição do sobrenome, da sua origem, enfim. O surgimento dos direitos civis marcou o rompimento dessa forma de relação na sociedade. A partir deles é que os homens e as mulheres, posteriormente, passaram a ser considerados iguais perante a lei. A igualdade de direito entre homens e mulheres surgiu com a Constituição de 1988. Observe que essa igualdade de direitos se fala no sentido de igualdade dos direitos e nos deveres. É bom lembrar aqui que as mulheres, somente com o advento do Estatuto da Mulher Casada,
que alterou o Código Civil, conheceram a evolução dos seus direitos civis. Durante muitos anos, a mulher teve a capacidade jurídica relativa, necessitando da assistência do pai ou do marido para a prática de atos civis. Eram, portanto, consideradas relativamente incapazes. A história dos direitos das mulheres é um capítulo à parte na narrativa sobre os direitos civis. Elas conquistaram sempre depois dos homens o direito ao voto, por exemplo. E você, como avalia o espaço feminino nos dias de hoje? Você acha que as mulheres têm o mesmo espaço na sociedade que os homens hoje? Hoje em dia, ainda não, ainda falta um pouco. Assim, tá bem melhor que antigamente, até pelo que minha mãe comentava sobre o espaço das mulheres. Mas ainda falta um pouco, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens, ainda estão nos mesmos cargos, mas isso é algo que vai com o tempo só. Eu acredito que os direitos, isso é uma questão muito complicada de se discutir, os direitos podem até ser iguais, mas elas não são vistas como iguais. Eu acho que esse olhar da sociedade é o que faz a maior diferença. Eu tinha até um colega que costumava dizer que professor homem dava muito mais confiança para ele do que professora mulher. Então, por mais que ela exercesse o mesmo papel, que ela ganhasse o mesmo salário, que ela exercesse ali como parte do mesmo direito, ela não é vista da mesma forma. Eu acho que a mulher ela vem tentando galgar um caminho até chegar no patamar do homem, mas o machismo ainda predomina e mesmo a mulher tendo crescido bastante dentro do mercado de trabalho e inúmeras outras coisas, muitas vezes até mesmo casais onde a mulher trabalha, o homem fica em casa, ainda há uma questão do desrespeito com relação ao papel da mulher. Entre os direitos e garantias fundamentais asseguradas na Constituição brasileira estão os direitos sociais. Vamos aprender um pouco mais sobre isso agora. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos e garantias fundamentais, consta como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistências aos desamparados. No artigo 7º, há 34 incisos, isto é, 34 direitos específicos e garantidos pela Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Como garantir o cumprimento de todos esses direitos e, mais do que isso, a ampliação desses direitos a quem ainda não os tem? Esse poder de reivindicar e de ser sujeito de direitos é o que está por trás da ideia de cidadania. De acordo com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, a cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia, exercer a cidadania plena e ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei. Pertencendo a uma sociedade organizada, é a qualidade do cidadão de poder exercer o controle de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que os seus direitos não sejam violados. A cidadania instaura-se a partir dos processos de luta que culminam na independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Sob esses dois eventos, romperam o princípio da legitimidade que regia, até então, baseado nos deveres dos súditos e passaram a estruturar a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se implantasse o conceito e a prática de cidadania e o mundo ocidental o entendesse para as mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias. Contudo, sabemos que, infelizmente, não bastam as leis. É preciso que elas sejam cumpridas, respeitadas diariamente nas pequenas e grandes ações e decisões também. Para tanto, a participação social é imprescindível.
Se não estamos atentos ao que está ocorrendo e ficamos achando que não temos nada com isso, muitas coisas ruins podem acontecer ou coisas boas deixarem de acontecer. Como exemplo disso, temos hoje 2 situações na cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na qual a população se manifestou contra um aumento abusivo do transporte público. Participou das manifestações e conseguiu que o aumento não ocorresse. Outra situação foi o corte de árvores nessa mesma cidade. Ela tem uma área verde grande e bem distribuída. A população se mobilizou e continua fazendo vigília para que não haja um extermínio das árvores em alguns espaços na cidade, resultando na suspensão do corte pelos órgãos competentes. Estes são 2 exemplos recentes que mostram que a participação popular é fundamental e que há êxito se a causa é justa e se as pessoas se organizam. Agora faço uma pausa para refletir um pouco sobre cidadania. Temos o hábito de participar de ações comunitárias? E como temos feito isso? De forma presencial ou à distância? Será que temos nos engajado o suficiente? Vamos discutir esse ponto com mais atenção. Góes, quando fala em sujeito da comunidade, explica que, ao reconhecer esse sujeito, as pessoas passam a assumir suas vidas e a perceber-se também responsável pela vida dos outros e do seu meio ambiente natural ao seu redor. Nesse sentido, é fundamental sairmos da apatia, que é um sentimento imobilizador, e revermos alguns conceitos e senso comum que insistem em ser propagados, como a ideia de que não podemos fazer nada, ou que não adianta nada, não adianta fazer nada, entre outras frases que ouvimos com frequência. Góes mostra que há opções, que o poder de escolha está conosco e que uma delas nos fará sujeitos da comunidade e a outra, indivíduos, objetos. Vamos ver a seguir um trecho do livro desse autor. O que distingue o sujeito da comunidade do sujeito submisso e dependente que ali vive é que o primeiro tem uma consciência transitiva, que ele permite compreender o modo de vida de sua comunidade e de si mesmo, além de reconhecer seu valor e poder para desenvolvê-lo, e desenvolver-se numa perspectiva dialógica e solidária, rompendo cada vez mais uma ideologia de submissão, de resignação, construída por séculos de opressão e exploração. Frente a relações de dominação, o sujeito não se entrega, senão busca, em cooperação com os demais moradores, mudar a situação de suas vidas oprimidas. Por outro lado, o indivíduo submisso é dependente, é aquele que tem uma consciência parcial da realidade, alienada, vive por meio da dependência e submissão às forças externas, naturais e sociais, sem compreender-se e sentir-se capaz de realizar mudanças pessoais e coletivas no sentido da autonomia de si mesmo e de sua comunidade. Não se reconhece capaz, tornou-se um indivíduo objeto. Para que possamos ser este sujeito da comunidade e não apenas indivíduos submissos, é preciso participar, criar espaços de inserção social e ocupar também os já existentes. O que é participação? Participação significa compartilhar, fazer parte, associar-se pelo sentimento ou pensamento. Tem, portanto, um potencial de alcance comunitário. Segundo Gutierrez, participar faz referência à possibilidade de um indivíduo incorporar as práticas e características de um grupo mais amplo, de forma a vir a ser reconhecido e aceito como parte ou membro dele. Para participar de algo, é preciso ter vontade, estar envolvido ou mobilizado para aquela ação. Envolve sentimento coerente com a ação e com o pensamento seu e de um grupo, no qual cada pessoa participa da sua maneira, se reconhecendo como o que está fazendo, se sentindo parte daquele coletivo
e sendo reconhecido pelo grupo. Participar requer disponibilidade, desprendimento, interesse, compromisso social, cuidado e respeito às ações postas pelo grupo, reconhecendo a complementaridade que se estabelece na presença de cada pessoa. Ser parte e fazer parte é participar. Há muitas maneiras de participar, fazendo o que lhe cabe, dando a sua contribuição dentro das suas possibilidades. Atualmente, uma das maneiras que tem sido amplamente utilizada nas redes sociais, que possibilitam a comunicação e o compartilhar de informações. Assim, cada um vai se inserindo de um jeito, inclusive expressando o seu ponto de vista, sua forma de ser, aquela questão, o que também pode ajudar a ampliar visões e os conhecimentos que se tem de determinado fato. A presença das redes sociais, da internet como ferramentas de socialização é inegável. Essas redes possuem milhões de usuários no Brasil e por meio delas se propagam campanhas, apelos, reclamações e outras iniciativas de mobilização coletiva. As petições online têm se popularizado nesse contexto como uma forma de reivindicação de causas diversas. Mas nem toda mobilização pela internet possui os requisitos para ganhar legitimidade real. Vejam a reportagem da TV Brasil que discute como os abaixo-assinados online podem ser convertidos em projetos de lei. Pensando no filho de 6 meses, Alex imaginou uma lei. Ela torna obrigatório um sensor para impedir que crianças sejam esquecidas em carros. A proposta está no site E-Cidadania, do Senado Federal. Se atingir 20 mil assinaturas, poderá passar por uma avaliação dos senadores. Qualquer cidadão pode passar uma ideia legislativa. Essa ideia tem que ser enviada para uma comissão do Senado, ela é avaliada a sua viabilidade e você consegue dar o seu voto de apoio. Não só os parlamentares podem propor mudanças na legislação. Uma lei de 1998 regulamenta os projetos de lei de iniciativa popular, propostas que partem dos eleitores e chegam diretamente ao Congresso Nacional. A petição precisa da assinatura de 1% do total de eleitores do país. Hoje, este número é de cerca de 1.400.000 pessoas. Elas devem residir em pelo menos 5 estados diferentes. Para comprovar as informações, é necessário fornecer título de eleitor e endereço ou telefone. Este foi o meio usado para propor a lei da ficha limpa. As assinaturas, nesse caso coletadas nas ruas, levaram o projeto à Câmara dos Deputados. Mas, na prática, a tramitação só ocorreu devido ao apoio de parlamentares. Luciano faz parte do grupo que propôs a lei. Um parlamentar de cada partido foi convidado a subscrever, eles subscreveram e ele entrou como projeto de iniciativa parlamentar, né, para tramitação, mas com o espírito de uma lei de iniciativa popular. Abaixo-assinados na internet exercem pressão sobre os parlamentares e podem acelerar a criação e a aprovação de leis, mas não têm efeito legal. Alguns sites que eu tenho visto por aí, de petições públicas ou de abaixo-assinados, que são a mesma coisa, tá? Eles pedem do subscritor somente o nome e o e-mail. Então, o que ocorre? Acaba perdendo a validade daquele peticionamento. Nesta primeira parte do programa, discutimos o que é a participação popular e como ela contribui para a cidadania. No próximo bloco, vamos discutir o conceito de democracia e entender por que ele é importante nesse debate. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente.
Realização: Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Em nosso encontro de hoje, o tema é a cidadania e a participação nos rumos da sociedade. A participação foi e deve ser garantida em suas diferentes expressões, por meio de um sistema democrático. Daí surge a questão: o que entendemos por democracia? Edgar Morin, um pensador francês que já foi mencionado em outros fascículos desse curso, nos diz que indivíduo e sociedade existem de forma interdependente, ou seja, um depende do outro. E a democracia favorece a relação entre eles. Indivíduo e sociedade ajudam-se, desenvolvem-se, controlam-se mutuamente. Os indivíduos formam a sociedade e a sociedade forma os indivíduos. Esta relação de reciprocidade é muito bem representada em uma obra do artista holandês Escher, que é intitulada Mãos que se Desenham. Essa litogravura mostra duas mãos que se desenham, uma complementando a outra. É interessante conhecer a obra desse artista, que nos faz visualizar situações contraditórias, aparentemente absurdas, nesse desenho. Observamos que quanto mais uma mão desenha a outra, mais condições terá que desenvolva o seu próprio desenho e que ele seja concluído. É assim que Edgar Morin nos faz pensar na relação indivíduo-sociedade. E na democracia, a democracia é mais do que um regime político, é mais do que a possibilidade de elegermos nossos representantes, e está baseada também no controle do poder por aqueles que são controlados na democracia. Na democracia, o indivíduo é o cidadão com as características descritas acima. É responsável, é dever ser solidário com a sociedade, com a cidade. Nós, cidadãos, produzimos a democracia, que por sua vez produz cidadãos. Novamente, a reciprocidade, a interdependência. É ainda Edgar Morin que nos alerta para a importância da diversidade, como ela deve ser protegida. Do mesmo modo que é preciso proteger a diversidade das espécies para salvaguardar a biosfera, é preciso proteger a diversidade de ideias e opiniões, bem como a diversidade de fontes de informação. Dos meios de informação, da imprensa, da mídia, para salvaguardar a vida democrática. A democracia necessita, ao mesmo tempo, de conflitos de ideias e de opiniões, que lhe conferem sua vitalidade e produtividade. Mas a vitalidade e a produtividade dos conflitos só podem se expandir em obediências às regras democráticas, que regulam os antagonismos, substituindo as lutas físicas pelas lutas de ideias, e que determinam, por meio de debates e das eleições, o vencedor provisório das ideias em conflito, aquele que tem, em troca, a responsabilidade de prestar contas da aplicação de suas ideias. O conflito, como vimos no fascículo 5, faz parte da experiência humana. A divergência, a diferença no modo de pensar a vida, as relações, a convivência, fazem parte da democracia. A democracia, assim, é um sistema complexo de organização e de civilização políticas que alimentam e se alimenta da autonomia dos indivíduos, que se alimenta da liberdade de opinião e de expressão, que alimenta e se alimenta do ideal liberdade, igualdade, fraternidade. O escritor José Saramago faz críticas sérias sobre a democracia. Ele argumenta que nossa democracia é representativa, politicamente representativa, mas limitada no seu alcance. Elegemos nossos representantes, elegemos nosso governo por meio das eleições. Mas a partir disso, nada podemos fazer. Vamos ver o que Saramago fala sobre democracia. Tudo se discute neste mundo.
menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundiais de Comércio, os bancos mundiais, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? A democracia, por mais que esteja condicionada, como diz Saramago, é a possibilidade que temos de garantir a livre expressão. E isso é fundamental. É preciso ir além e tentar ampliar os processos e inserções democráticas. Mas, inclusive para isso, é preciso participar de grupos, de fóruns que pensem sobre esse assunto, convivendo com a pluralidade e a diversidade, percebendo que a realidade não está posta, acabada, e que não há uma verdade última a ser estabelecida e adotada por todos. A abertura, a flexibilidade são imprescindíveis. Precisamos do diferente, das ideias contrárias, do diálogo para a sobrevivência da democracia. Mas precisamos também do consenso e do respeito às regras democráticas. A ideia de democracia traz em si uma contradição. Ao mesmo tempo em que é soberano, o povo deve obedecer às leis. Vamos entender melhor por que as regras são importantes num regime democrático. A ideia de democracia inclui um pensamento contraditório. A soberania do povo cidadão é limitada pela obediência às leis e pela transferência da soberania aos que elegemos para serem nossos representantes. Assim, somos livres, mas estamos sujeitos às leis que regem nossa vida em sociedade. Temos direitos individuais e precisamos respeitar os direitos dos outros cidadãos. Temos direitos que nos levam a deveres perante a sociedade que formamos. A palavra regra pode parecer impositiva e rígida, mas na verdade não conseguiríamos viver de maneira harmônica sem elas, sem normas, sem acordos. Prova disso é o transtorno que pode causar quando se rompe alguma regra pré-estabelecida. Vamos tomar como exemplo o trânsito. Uma pessoa que dirige de forma inconsequente, tendo ou ingerido bebidas alcoólicas, ou enquanto fala ao celular, ao não seguir as regras, está sujeito a qualquer momento cometer um ato que pode inclusive tirar a vida de outras pessoas. Há inúmeras justificativas que ouvimos com certa frequência. É aqui pertinho, estou andando devagar, não vou longe, só bebi um pouquinho, vou lá rapidinho e já volto. Não tem movimento a essa hora, entre tantas outras. O importante é perceber que as regras de trânsito, no caso desse exemplo, quando elas não foram feitas aleatoriamente, elas existem para auxiliar, evitar problemas e até tragédias, machucar alguém ou ferir a ponto de causar a morte. É um problema irremediável e que não tem volta,
tanto para os familiares e amigos da vítima, quanto para quem causou o acidente. Independente das consequências penais, o motorista ou a motorista ficará com essa tragédia no pensamento e no coração. Esse é apenas um exemplo. Há inúmeros outros nos quais as regras são fundamentais para a manutenção da vida em sociedade. Escolhemos esse porque o número de óbitos e de pessoas mutiladas por acidentes de trânsito tem crescido vertiginosamente, especialmente o aumento do uso de motos. Esse índice aumentou ainda mais, como nós vemos na notícia abaixo. Os brasileiros estão morrendo mais em acidentes com transporte terrestre, principalmente quando o veículo é motocicleta. A epidemia de lesões e óbitos no trânsito, como apontou o Ministério da Saúde, foi detalhada por meio do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, cujos dados de 2010 revelam 40.610 pessoas foram vítimas fatais, sendo que 25% delas por ocorrências com motocicletas. Os dados se agravam ao longo de 9 anos. Entre 2002 e 2010, a quantidade de óbitos ocasionada por acidentes com motos quase triplicou no país, saltando de 3.744 para 10.143 mortes. Os números revelam que o país vive uma verdadeira epidemia de lesões e mortes do trânsito, alerta o Ministério da Saúde, Alexandre Padilha. De acordo com esse ministério, entre 2002 e 2010, o número total de óbitos por acidentes com transporte terrestre cresceu 24%, passou de 32.753 para 40.610 mortes. Entre as regiões, o maior percentual de aumento na quantidade de óbitos nesse período, entre 2002 e 2010, foi registrado no norte, alcançando 53%, seguido daqui do Nordeste, de 48%, no Centro-Oeste, 22%, no Sul, 17% e no Sudeste, 10%. A educação para o trânsito começa antes de se tirar a carteira de habilitação. Ela inicia na sua formação como ser humano. Para essa formação não há cartilha. Há apenas os ensinamentos e exemplos de pessoas responsáveis e comprometidas com a valorização da vida e da sua própria consciência, enquanto ser pensante e possuidor de sentimentos. Qualquer lugar que estejamos, precisamos ter consciência do nosso papel social. Na escola, na família, no trabalho, nós podemos fazer a diferença construtivamente. É muito comum fazer-me confusão achando que não nos permitirem algo significa nos tirar a liberdade. Às vezes, pode ser parte do processo de educação que estamos vivenciando. Paulo Freire, no seu livro A Pedagogia da Autonomia, fala sobre a tensão que existe entre autoridade e liberdade e a confusão que se faz achando que a existência da primeira significa necessariamente a falta da segunda. Ele diz: o que sempre deliberadamente recusei em nome do próprio respeito à liberdade foi sua distorção em licenciosidade. O que sempre procurei foi viver em plenitude a relação tensa, contraditória e não mecânica entre autoridade e liberdade, no sentido de assegurar o respeito entre ambas, cuja ruptura provoca a hipertrofia de uma ou de outra. A posição mais difícil, indiscutivelmente correta, é a do democrata, coerente com seu sonho solidário e igualitário, para quem não é possível autoridade sem liberdade, e essa sem aquela. Nesta perspectiva, seguir regras e normas de convivência são diretrizes para a vida em sociedade, de maneira que todos possam estar em liberdade, respeitando o espaço uns dos outros. Daqui a pouco voltamos falando sobre individualismo e cidadania na nossa sociedade. Até já!
Direitos Humanos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Anos e Geração da Paz. Universidade Aberta do Nordeste. Ensino à distância. Apoio Cultural. Governo do Estado do Ceará. Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará. Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz. US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha. Universidade Aberta do Nordeste. Estamos de volta com a teleaula do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. No programa de hoje estamos falando de cidadania, participação e democracia. Uma das dificuldades de se exercer a cidadania nos dias de hoje é o individualismo. Se você acha que cidadania e participação estão distantes da sua realidade, basta avaliar sua capacidade de se indignar com a injustiça e a miséria. O individualismo, característica marcante da sociedade contemporânea, está por trás dessa onda de violência e o enfraquecimento do sentimento de solidariedade comunitária. Como já dissemos em outro momento, é preciso cuidar do fogo no telhado do vizinho, nem que seja para proteger o nosso, de forma que, ainda por egoísmo, não podemos calar. A sociedade de mercado possui dois valores necessários para que ela exista: a liberdade e a igualdade. Esses valores, aparentemente contraditórios, impactam nas relações sociais de uma sociedade que é seduzida pela lógica do interesse por bens materiais. Constituem a realidade contemporânea da sociedade brasileira. O capitalismo requer que vigore a liberdade para contratar, acumular esses bens, a nova forma de estratificar as pessoas, porém, exige que as mesmas estejam em situação de igualdade, ao menos potencial para que haja negociação. A igualdade justifica o poder da burguesia e a liberdade é um valor em si, para que não haja guerra de todos contra todos. O soberano agora é o Estado, que garantirá, em tese, a paz e a segurança das relações. É a nossa ética burguesa. Em meio à busca pela inclusão nas diferentes realidades sociais, encontramos pessoas plenamente adaptadas ao processo e grupos completamente ou parcialmente excluídos por ainda não compreenderem a nova lógica em processo. Estamos, portanto, vivendo uma transição de uma sociedade tradicional, comunitária, para uma sociedade de mercado, individualista. Embora a realidade brasileira reflita uma enorme desigualdade social, é possível que uma pessoa que nasceu sob a condição de vida extremamente precária venha se inserir em uma classe social abastada economicamente. Essa expectativa de ascensão social, que parece relevante, não era viável nas sociedades escravistas e servis, quando as pessoas tinham sangue azul, como explica Boaventura de Souza Santos. Então, é uma sociedade que, pela primeira vez, cria essa tensão entre a experiência corrente do povo, que às vezes são ruins, infelizes, desiguais, opressoras, e a expectativa de uma vida melhor, de uma sociedade melhor. Isso é novo, já que nas sociedades antigas, as experiências coincidiam com as expectativas. Quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia iletrado, morria iletrado. Agora não, quem nasce pobre pode morrer rico e quem nasce em uma família de iletrados pode morrer como médico ou doutor. A sociedade contemporânea, onde impera a competição e o individualismo sem medidas, trouxe consigo uma forte ideia de fragmentação e um novo tipo de exclusão. Os diferentes e as minorias começam a lutar para sobreviver a esse processo de massificação. Essa é a essência das lutas em favor dos direitos humanos. Temos os movimentos dos negros, dos índios, das mulheres, das pessoas portadoras de hanseníase, etc. Assim, há um processo de busca de paz e de segurança nessa mobilização pelos direitos humanos. A união para melhora na segurança pública de uma cidade faz o Estado contratar policiais e investir na educação, contribuindo para satisfazer as demandas da sociedade civil. A verdadeira fonte de poder está na democracia. A luta para a possibilidade de adoção por casais homossexuais finda com sua legalização? A luta por uma sociedade mais justa e igualitária é uma constante
E democracia indica diversidade. É a correlação entre forças políticas que desencadeiam a mobilização e a participação política. E as lutas gerais pelo acesso à justiça. Essa é, como dito acima, a essência das lutas pelos direitos humanos. A perda desse laço do homem com a sociedade como um todo revela inicialmente a diversidade de classe, mas que tende a se complexificar e convive com a diversidade cultural, o agrupamento em temáticas específicas, a linha demarcatória entre o público e o privado e também são afetados. A revolução dos meios de comunicação, as intensas transformações no mercado de trabalho, o veloz avanço tecnológico afetando o mercado de trabalho, mas também instrumentalizando uma nova participação social pela internet, são traços marcantes na realidade contemporânea que trazem consequências, novas lutas pelos direitos humanos. Como então conquistar cidadania em um ambiente onde cada um é por si? Aliás, o que é cidadania? O mercado possui uma força própria de sedução por bens materiais, e tal força é de uma voracidade capaz de estruturar e desestruturar uma sociedade. É estruturante, posto que organiza uma nova realidade, baseada na lógica do lucro. No entanto, é desestruturante, tendo em vista que desconstitui o homem tradicional, o homem ingênuo na perspectiva materialista, que age pelo coração e faz emergir o homem moderno, racional, lógico. A cidadania, muito mais do que supõe um senso comum, não se limita ao direito de votar e ser votado. Ela é a fonte de poder dos governantes. Eles não mais representam Deus, mas a vontade geral, as leis, expressa pela soberania popular. É a qualidade ou o estado de cidadão que ora se apresenta como direito, ora como dever. O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade, diz respeito a um sentimento de pertencimento que uma pessoa tem em uma comunidade, com o exercício dos direitos civis, políticos, sociais. Na realidade, cidadania é um conceito difícil de ser expresso em palavras, como bem argumentou Nilda Teves Ferreira. Como as cores que não podem ser pensadas sem extensão, a cidadania só se configura quando encarna em um indivíduo, cidadão. Portanto, a cidadania não se vê, se exercita, se sente. Muitas vezes é mais fácil perceber o não cidadão que identificar o cidadão. Se no Brasil possuímos uma organização social desigual e hierárquica, marcada por uma cultura de classificação social, cuja base está nas diferenças de classe, raça e gênero, é possível ser cidadão? A resposta a essa pergunta parece mais clara quando analisamos um texto de Belfort, ao tratar das condições nas quais a democracia possui para se insurgir. E ele ressalta a limitação, mas destaca a possibilidade de reconhecimento de sua existência. A democracia, segundo ele, é deformada pelas condições sociais nas quais tem que operar. Tais deformações podem ser entendidas também como possibilidades alternativas ou simplesmente como mecanismo de adaptações de qualquer sistema democrático em face das circunstâncias sociais e econômicas. Aqui, importa reter essa ideia geral, que, em condição de extrema desigualdade ou desigualdade crescente, as democracias acabam criando seus mecanismos de ajustamento. De certo modo, são essas deformações que explicam a sua sobrevivência em condições tão adversas. Belfort ressalta que a nossa democracia é delegativa por votarmos em pessoas e não em partidos políticos. A nossa representação é deformada pela condição de extrema desigualdade. E o que acontecia era mecanismo de ajustamento da democracia. Da mesma forma que é possível a vivência da democracia em ambientes tão desiguais, se utilizando de mecanismos de adaptação, a cidadania também se adapta a essas circunstâncias. E não há como não falar em direitos humanos quando falamos em cidadania, democracia, posto que a diversidade cultural, social, religiosa, sexual, física buscam se representar. Lembre-se que o cidadão é essencialmente o homem do mercado, o consumidor de bens materiais, individualista, explorador do outro, movido pela posse de bens materiais. Perceba
que se a soberania popular representa as demandas da comunidade, da população e do conjunto de pessoas, a luta pelos direitos humanos, portanto, fortalece a necessidade de políticas públicas para ajustar a sociedade para a democracia e a participação. A necessidade de fomentar espaços de debate, como o que pretende esse curso, para que a cidadania seja mais efetiva. Como disse Norberto Bobbio, você pode até não concordar com as regras do jogo, mas se está no jogo, deve conhecê-las, nem que seja para reivindicar outras. A transparência e a verdade são consequências da subordinação à soberania popular. A reforma que os poderes estão passando na sociedade brasileira se deve a isso. O Executivo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Judiciário com o Conselho Nacional de Justiça como intermediário dessa vontade geral e o Legislativo com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que o dono do mandato é o partido e não o eleito, são fatos que demonstram, pois é ele que representa essa intermediação com a soberania, pelo processo de representação. Rousseau já dizia que ninguém representa ninguém e pregava a democracia direta. Assim, a transparência e a verdade são direitos de uma cidadania cada vez mais consciente de seu papel político. Se essa soberania não é exercida, há uma tendência para a autocracia, já presente em momentos da sociedade brasileira que as gerações não querem mais ver reproduzidos. Na parte final da nossa aula, vamos discutir o conceito de cidadania planetária. Até daqui a pouco. Geração da Paz, Universidade Aberta do Nordeste, ensino à distância. Apoio cultural, Governo do Estado do Ceará, Casa Civil. Apoio Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Educação. Programa Geração da Paz, US, Unesco e o Povo. Você presente. Realização Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste. De volta com Direitos Humanos e Geração da Paz. Na nossa aula de hoje, estamos aprendendo o significado mais profundo de cidadania, participação e democracia. Nesta parte final de nossa aula, vamos propor uma visão ampliada desses temas, pensando numa nova consciência global, que pode determinar o novo momento da história humana. Yuri Gagarin, que foi o primeiro astronauta a orbitar a Terra, trouxe uma frase para nós que ficou marcada: a Terra é azul. Essa frase registrava em seu diário de bordo as impressões do que ele via. De lá para cá, muitos outros astronautas também viram a Terra do espaço e deixaram palavras de encantamento. Um deles, da República Federal da Alemanha, em 83, disse: eu fiquei terrificado por sua frágil aparência. E essa frágil aparência do planeta azul também foi cantado por poetas, por músicos brasileiros, como Milton Nascimento e Fernando Brant, numa música chamada Planeta Azul. Lá eles mostram a experiência de verem a fragilidade e a beleza daquilo que é a nossa pátria, daquilo que é o nosso lar. Eles nos trazem um sentimento de fraternidade e solidariedade. O desafio que se coloca para todos nós, passada a primeira década do novo milênio, é a sobrevivência de nossa espécie, da humanidade neste planeta azul. Nós nos acostumamos a não ver a fragilidade da vida na Terra com o nosso consumo desmedido, como se os recursos fossem inesgotáveis. Nos acostumamos a não ver a fragilidade da convivência humana, em meio a guerras, à violência, em meio à proliferação de armas capazes de destruir a vida ou de deixar a humanidade, no mínimo, ainda mais miserável. Mas, acima de tudo, nos acostumamos a pensar que nosso poder é pequeno e que não vale a pena nos mobilizarmos para provocar mudanças. Depois de termos acompanhado ao longo das semanas temas que nos fazem refletir sobre a felicidade, a paz, o diálogo, o afeto, os direitos humanos,
a convivência com a diversidade e a necessidade da participação para que as transformações que almejamos aconteçam, concluímos essa nossa viagem trazendo a vocês o conceito de cidadania planetária, que em nosso entendimento é imprescindível para o despertar de uma nova consciência, de uma nova etapa na história humana. Cidadania planetária é uma expressão utilizada por Edgar Morin, entre outros, para compor um conjunto de princípios, de valores, de atitudes e comportamentos que se referenciam numa nova percepção da Terra e da vida. Amplia-se nosso ponto de vista. Devemos sair de uma visão antropocêntrica, que coloca o homem no centro de nossas ações de conhecimento, de estudos, para uma visão biocêntrica, com a vida no centro das ações e cuidados humanos. Uma nova visão nacionalista, para o pensamento de fraternidade, ao estendermos nosso sentimento pátrio à terra, sem exclusão de qualquer nacionalidade. Uma nova consciência, a consciência planetária, que nos leva a uma nova referência ética e social, a civilização planetária. O conceito de cidadania planetária tem assim a ver com a consciência, cada vez mais necessária, de que temos uma identidade terrena e, com isso, a aceitação de que temos um destino comum. Acredito, e sei que não estou só, que este pensamento pode ser a base de um novo jeito de compreender as relações humanas, entre nações, entre etnias, entre religiões, viabilizando que, por enquanto, parece uma utopia, que é uma civilização em paz, com vivência dos direitos humanos e com justiça social. E nós concluímos ainda com a fala de Edgar Morin, quando diz que a missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo composta por cidadãos protagonistas, consciente e criticamente comprometidos com a construção de uma civilização planetária. A tarefa é imensa, é incerta, e não podemos nos subtrair nem à desesperança, nem à esperança. A missão e a demissão são igualmente impossíveis. Precisamos nos armar de uma ardente paciência. Estamos às vésperas não da luta final, mas da luta inicial. E é esse o convite que deixamos ao concluirmos este curso, que tenhamos a atitude de um cidadão protagonista, que tenhamos esta ardente paciência, compreendendo que a mudança não é rápida, não é instantânea, que demanda esforço, que demanda trabalho, que demanda uma construção coletiva, mas que possamos iniciar algo com vontade, com determinação e com compromisso. É esse o nosso recado final para vocês. Neste fascículo, entramos em contato com 4 conceitos importantes quando pensamos nos desdobramentos dos direitos humanos rumo à geração da paz: cidadania, individualismo, participação e democracia. Percebemos as inter-relações entre eles e como é possível pensar em democracia sem a clareza do que é cidadania e sem a participação individual e coletiva nas questões políticas e sociais. Para finalizar esse encontro, vamos a uma escola pública estadual mostrar exemplos de boas práticas ligadas aos direitos humanos. Nossa equipe veio até Oroz, terra de Fagner, uma das maiores vozes cearenses. Aqui também fica o Açu de Oroz, o segundo maior do nosso estado. Mas as estrelas que nós vamos mostrar para você hoje são outras. Aqui fica a Escola Epitácio Pessoa, que tem um time de alunos educadores comprometidos com a busca por um mundo melhor. Fazemos todos os anos caminhadas,
para tentar sensibilizar a comunidade, a escola e a comunidade escolar. Nós mobilizamos os alunos com atividades voltadas para o respeito às diferenças. Temos atividades voltadas para o respeito às religiões, né, a relação da paz e as religiões do mundo. E uma semana do mês de outubro a gente programa ações focando exclusivamente essa temática na nossa escola. Conversei um pouco com este grupo de alunos e deu para ver que quando o assunto é direitos humanos e geração de paz, essa turma sabe do que está falando. O grupo de teatro abordou o tema da paz, assim, tentando transmitir para as pessoas a paz, para que as pessoas vejam que o conflito não leva a nada. Uma briga, você briga com uma pessoa, você não vai levar a nada. Muitas pessoas se dizem assim, não acreditar na juventude, que a juventude é isso e é aquilo. Mas eu tenho um olhar diferente, eu acredito muito, acredito que somos capazes de transformar, somos capazes de mudar o mundo. Paz, nós queremos paz, quem deseja paz acontecer, não fica só esperando em vão. Ao chegarmos ao fim deste curso, ressaltamos a importância do compromisso e da responsabilidade de cada um e de todos para que cheguemos a uma cidadania que extrapole o conceito de países, de etnias, raças, religiões ou gênero, que extrapole conveniências puramente econômicas e políticas, nos levando à concepção e à esperança de pensarmos numa cidadania planetária. Em seus fascículos você encontra sugestões de atividades para a fixação dos temas, além de outras informações. Foi um prazer estar com você durante as aulas do curso Direitos Humanos e Geração da Paz. Até a próxima!